De Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 35. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Aconteceu que, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Amém? Vamos ler novamente o versículo de número 37. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Pai, aqui estamos, Pai. Meu Deus, para ouvi-lo. Faz com que, meu Deus, a Tua palavra, através da minha vida, Pai, ela produza o resultado para o qual vai ser enviada, Pai. Que não seja eu, mas o Teu Espírito, Pai. Pai, eu peço a Ti que abra o entendimento, abra os corações, ó Pai, para que a Tua palavra, como, meu Deus, a semente, ela caia numa boa terra e ela dê o seu fruto, Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha, Pai, meu Deus, despertar a fé, trazer a vida que está na palavra, Pai, a edificação, meu Deus, a direção que cada pessoa precisa, e faz com que o Teu nome em nossa vida seja glorificado. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Desocupe as suas mãos, aplauda e glorifique a santa palavra de Deus. Glórias a Deus. Nesse texto que acabamos de ler, o evangelista Lucas, ele diz que aconteceu o quê? Quando Jesus se aproximava de Jericó. Jesus, juntamente com os seus discípulos e uma numerosa multidão que o seguia, estava se aproximando da cidade de Jericó. E diz a palavra que um cego estava assentado à beira do caminho pedindo esmola. O Evangelho de Marcos diz que esse cego chamava-se Bartimeu e ele era filho de Timeu. E esse homem, ele não nasceu cego, mas algo aconteceu em sua vida que esse homem veio a ficar cego. E essa cegueira, querido, trouxe a esse homem vários problemas e dificuldades. Então, esse homem, ele era um homem tanto cego fisicamente, como um cego espiritualmente. Então esse homem, devido a ele estar cego, e ele se encontrava distante de Deus, sobre a sua vida aconteceram várias coisas. Porque a cegueira espiritual, ela traz sobre a vida de uma pessoa vários problemas. Ela traz várias coisas. Então diz aqui que esse homem era um homem cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Então essa era a vida desse homem. Esse homem era bem conhecido ali naquela cidade, porque o lugar onde ele se assentava para pedir esmola era um lugar bem movimentado. Havia um grande fluxo de pessoas que passavam ali todos os dias. E as pessoas constantemente viam esse homem à beira do caminho, mendigando, pedindo esmola. Então aquele homem já estava assim há muito tempo, naquela condição, naquela situação. E essa cegueira trouxe a ele vários problemas. E um dos problemas que a cegueira espiritual pode trazer a uma pessoa é uma limitação. Porque alguém que é cego é alguém que está limitado. Então a cegueira trouxe na vida de Bartimeu um limite.
algo que o impedia de ir além, de fazer aquilo que ele queria, de ter uma vida normal, porque ele não tinha uma vida normal como as demais pessoas. Devido a essa limitação, ele é impossibilitado de trabalhar. Aquele homem não podia trabalhar por causa da cegueira. Quem iria dar trabalho a um homem que é cego? Um homem que está limitado. Então, uma das coisas que a cegueira traz na vida da pessoa é limitação. Alguém que está cego, seja fisicamente ou espiritualmente, é alguém que está limitado. É alguém que as pessoas olhavam e diziam: coitado dele. Era assim que as pessoas o viam, como alguém que tinha um problema. Coitado, ele tem um problema, ele tem uma deficiência. As pessoas só conseguiam enxergar a deficiência, o problema que Bartimeu ele tinha. Que ele tinha uma limitação, que ele não poderia ter uma vida normal. Aleluia! Então nós vemos o que a limitação, a cegueira pode causar. Ela pode causar incapacidade na vida da pessoa, porque a limitação traz incapacidade. A pessoa que está cega espiritualmente, ela se sente incapaz, inútil. Ela se sente sem condições de fazer nada. Que ela olha, ela vê a sua vida, as pessoas olham para ela e dizem que essa pessoa é incapaz, que não tem condições de fazer coisa alguma. Então você vai observando como esse homem ele vivia. Olha a situação em que ele se encontrava. Então diz aqui, outra coisa que a cegueira pode trazer na vida da pessoa: dependência. Porque esse homem, para ele se locomover, ele está ali à beira do caminho que dava para a entrada da cidade. Alguém tinha que levá-lo até aquele local. Alguém tinha que conduzi-lo. Então isso traz para a pessoa o quê? Uma dependência. Ele tinha que estar sempre dependendo de alguém para poder conduzi-lo, levá-lo, mostrar o caminho aonde ele deveria ficar, porque ele, por ele mesmo, não conseguiria chegar até a entrada da cidade, aquela estrada que dava para a entrada da cidade. E a dependência leva a pessoa o quê? A uma servidão, a uma escravidão. Então a cegueira, ela vai trazendo vários problemas na vida de uma pessoa. Leva a pessoa a viver debaixo de um quê? De uma sujeição. A pessoa vive debaixo de uma servidão, torna-se escravo da cegueira, porque a pessoa é incapaz, né? Ela não consegue, é uma incapacidade, ela não consegue ver. Outra coisa que a cegueira traz na vida da pessoa é perda da dignidade. Esse homem perdeu a dignidade. E quando alguém que ele está cego espiritualmente, ele perde a dignidade. O que é perder a dignidade? É você perder o respeito. As pessoas não têm respeito pela pessoa que está cega. Era o que acontecia com ele. As pessoas passavam por ele, viam ele naquela situação, e as pessoas viam ele como o quê? Um homem, um pobre coitado, um mendigo. Viam ele assim, como alguém que é um infeliz, um inafortunado, alguém que estava ali sofrendo. Era assim, era esse o olhar das pessoas que passavam por ali e viam esse homem chamado Bartimeu. Esse homem perdeu a dignidade e o respeito, porque ninguém parava para dar atenção para ele, ninguém parava para ouvi-lo, porque isso nós vamos ver aqui no versículo de número 38, que diz assim: então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais. Você observa uma coisa aqui,
que esse homem, ninguém parava para dar atenção. As pessoas que passavam por ele, ninguém queria ouvi-lo. As pessoas o ignoravam, o desprezavam. Ele era tratado com desprezo, era ignorado pelas pessoas. Então nós vemos aqui que a pessoa perde a dignidade, o respeito, ela perde o seu valor. Então ele não conhecia o valor que ele tinha. Era alguém que tinha um valor, mas que não conhecia o seu valor, porque perdeu a dignidade, porque ele ficava dando ouvido àquilo que as pessoas falavam a respeito dele, porque enquanto ele estava sentado, mendigando, pedindo ajuda às pessoas, esmolando e dando ouvido àquilo que as pessoas falavam, querido, a situação da sua vida não mudava. Por mais que havia pessoas que o ajudassem, as pessoas chegavam ali e davam um dinheiro, o ajudavam, se compadeciam dele, mas aquela ajuda não mudava a sua situação. Mesmo que as pessoas o ajudassem, aquela ajuda não mudava a sua história de vida, não mudava a sua situação. Então diz aqui, outra coisa que acontece é a perda do amor próprio. A pessoa perde o amor próprio. A pessoa começa a não se amar. Não se amar. E quando você não se ama, você também não tem condições de amar o seu próximo, de amar as outras pessoas. Porque a palavra fala que o segundo mandamento de Deus é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então primeiro alguém tem que se amar. Primeiro você tem que amar a Deus, que esse é o primeiro mandamento. E depois você tem que amar, se amar a si mesmo, porque quando você aprende a se amar, você tem amor próprio, você também consegue amar o seu próximo. Você consegue também amar as pessoas que estão à sua volta. Então nós vemos aqui o que aconteceu na vida desse homem, que esse homem estava com uma autoestima baixa. Autoestima baixa, por causa das coisas que ele ouvia. Então acompanhe aqui comigo o texto. Diz assim, no versículo 36, e ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Esse homem não podia enxergar, ou seja, ele vivia numa escuridão. A cegueira faz a pessoa viver na escuridão. Então a pessoa não enxerga qual o caminho que ela tem que seguir. O que ela tem que fazer? Como sair dessa situação? Então ele não conseguia enxergar, ele era cego. Ele estava em escuridão, ele estava em trevas. Ele não sabia o que fazer para sair daquela condição que ele se encontrava. Então esse homem era cego, mas diz o que ele ouvia, ou seja, ele não era surdo. Ele era cego, estava sobre ele uma limitação por causa da sua cegueira, mas ele não era surdo. Então esse homem ele ouvia. E esse homem também podia falar. Então às vezes a pessoa ela fica apegado àquilo que ela não tem. E quando você se apega àquilo que você não tem, ele não tinha visão. Ele não conseguia ver. Mas ele pensou, eu não posso ver, mas eu posso ouvir. Mas eu posso falar. E então eu vou usar aquilo que eu tenho. Então você tem que às vezes tirar, a sua atenção, a sua mente daquilo que você não tem e olhar para aquilo que você já tem e utilizar o que você tem. Foi isso que ele fez. Ele, ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Porque ao seu redor havia um barulho fora do normal, daquilo que ele estava acostumado a escutar. E então ele vai e pergunta às pessoas, começa a perguntar.
Eu não estou vendo, mas eu estou ouvindo. E ele pergunta, diz aqui, anunciaram-lhe que Jesus o Nazareno estava passando. Querido, foi a partir desse momento que alguém anunciou, alguém que foi usado por Deus, anunciou a esse cego Bartimeu que Jesus estava passando. Alguém parou e deu atenção àquele cego e falou para ele que Jesus, o Nazareno, que a mudança da vida dele estava passando bem ali na sua frente, estava bem diante dele, estava passando. Alguém anunciou a ele, alguém trouxe a ele uma boa notícia, porque aquele homem só estava acostumado a ouvir má notícia. Ele ouvia muitas má notícias, e essas má notícias que ele ouvia sempre o colocava o quê? Para baixo. Não o ajudava a reagir, a sair daquela situação, daquela condição, até que alguém o anuncia, alguém fala para ele, alguém tem coragem e abre a boca, usado por Deus, e anuncia. A mudança da sua vida chegou. O que você precisa para mudar de vida está nele, está em Jesus de Nazaré. Alguém falou para aquele homem o que ele precisava ouvir, para que ele mudasse a sua vida, mudasse a sua história. Aleluia. Há muitas pessoas que estão cegas espiritualmente. Há muitas pessoas que estão vivendo na escuridão, porque a cegueira espiritual é a falta de entendimento. A pessoa não consegue enxergar. Ela olha para um lado, olha para o outro e ela não vê saída. Ela não vê condição nenhuma, porque está completamente cega. Mas quando alguém que anuncia Jesus, os olhos da pessoa se abrem. Aleluia. A luz resplandece. A luz resplandeceu. A partir desse momento que anunciaram Jesus, foi aí que os olhos espirituais desse homem se abriram. Porque primeiro os olhos espirituais precisam se abrir, para que depois os olhos físicos dele se abrissem. Então aquele homem, ele ouvindo a respeito de Jesus, ele então começa a clamar. Porque clamar é você dizer em alta voz, é você bradar. Então aquele homem começa a ter uma reação. Aquele homem começa a gritar, a clamar. E ele diz, então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Porque se tem uma coisa que Deus ele tem, que é compaixão dos homens. Deus é um Deus compassivo, um Deus que se coloca no lugar, no seu lugar. Por isso que ele fez quando ele enviou Jesus. Ele se colocou no meu e no teu lugar. Ele tomou sobre ele a nossa dor, o nosso sofrimento, porque ele é um Deus misericordioso, um Deus compassivo, um Deus que não tem prazer no sofrimento humano. Mas por que há tantas pessoas que estão sofrendo? Querido, a vida da pessoa não muda. A pessoa não sai dessa situação. Primeiro, por causa da cegueira espiritual. E segundo, porque a pessoa, querido, não quer dar ouvido àqueles que Deus tem usado para anunciar a Jesus. A boa notícia a qual está sendo pregada. E pela pessoa não querer dar ouvido, a pessoa continua na mesma condição, continua sofrendo, a pessoa continua vivendo uma vida limitada, uma vida de dependência, uma vida sem dignidade, uma vida, querido, de sofrimento. Porque era o que estava acontecendo com esse cego Bartimeu. Mas quando ele, querido, deu atenção
atenção àquilo que ele estava ouvindo, aqueles a quem anunciaram a ele, a sua história de vida começou a mudar, porque ele despertou a fé, porque quando ele ouviu aqueles que anunciavam, a Bíblia fala que a fé ela vem por ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nasceu no coração daquele cego uma fé, uma certeza, uma convicção de que a vida dele ia mudar. Nasceu uma esperança no coração daquele homem, e aquele homem começa a clamar. Ele começa a clamar, e ele começa a clamar intensamente. Ele intensifica o seu clamor, de maneira que o seu clamor começa a incomodar as pessoas que estavam à sua volta. Aleluia! Começa a incomodar. E ele, então, ele diz: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Quando ele diz Jesus, filho de Davi, ele está, na verdade, reconhecendo quem Jesus ele é. Que Jesus é o Messias enviado por Deus, aquele o qual os profetas no Antigo Testamento haviam profetizado. Então, quando ele fala Jesus, filho de Davi, ele está reconhecendo que Jesus é o Salvador. Jesus, só o Senhor pode me salvar dessa cegueira. Só o Senhor pode me tirar dessa situação. Só o Senhor pode mudar minha história de vida. Só o Senhor pode me libertar. Só o Senhor pode me tirar dessa escuridão, dessas trevas que eu me encontro. Só o Senhor pode quebrar essa limitação que foi colocada na minha vida. Só o Senhor pode me libertar dessa servidão, dessa dependência que eu tenho em relação aos homens, querido. Porque ele tinha que ficar dependendo da boa vontade dos homens para ajudá-lo. Ele estava vivendo uma vida que não era a vida que Deus queria para ele, não. Não era a vontade de Deus que ele vivesse naquela situação, não. Que ele morresse daquele jeito, cego, não. E quando ele começa a clamar, aleluia, ele começa a clamar de uma tal maneira que as pessoas ficam incomodadas. Diz aqui no versículo 39, e os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. As pessoas queriam que ele se calasse. Cala tua boca, Bartimeu, fica calado, para de clamar, para de gritar, fica quieto, ele não vai te ouvir não. Porque, querido, quando você começa a reagir, você dá o ouvido à voz de Deus, começa a reagir, começa a clamar, é isso que vai acontecer. O diabo vai usar pessoas para te calar, para dizer para você ficar calado, para dizer a você que Deus não vai te ouvir, não vai ouvir tua oração, não vai ouvir o teu clamor, não vai ouvir tua súplica, não vai ouvir tua intercessão. É isso, o diabo vai sempre usar alguém, porque ele quer calar a tua voz, aleluia, porque aqueles que estavam à volta estavam sendo incomodados. Isso é sinal, aleluia, de que Deus, querido, o teu clamor chegou a Deus. O teu clamor, aleluia, se você está clamando e não tem ninguém incomodado com o teu clamor, querido, se você não tem ninguém incomodado, querido, você precisa orar mais, clamar mais. Mas a diferença é que Bartimeu estava decidido. A questão é, aleluia, é se nós também estamos decididos. Aleluia, nós também estamos decididos, queremos que o nosso clamor chegue a Deus, que Deus, atenda o nosso clamor, nos traga a resposta. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais. Então ele não dava ouvido o que as pessoas falavam, o que as pessoas estavam dizendo. Cala a boca, teu mendigo, teu cego. Ninguém vai te ouvir não. Quem é você? Para falar com Deus? Para clamar a Deus? Tratavam ele com desprezo, humilhavam ele. Vai lá pro teu canto, vai lá pedir, fica lá pedir as suas esmolas, né? O que você quer? Ninguém vai te ouvir não. Mas ele gritava, clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem
seu clamor. Perseverou em clamar. Sabe por que há pessoas que não são ouvidas? Porque a pessoa não persevera no seu clamor. Não persevera. Tem gente que se desanima facilmente, querido. É só alguém se levantar uma oposição, alguém levantar e falar alguma coisa, criticar, falar alguma coisa contra a pessoa, falar mal da pessoa, que a pessoa, ela rapidinho ela para. Ela deixa aquilo paralisá-la. Ela se intimida. Ah, não vou orar mais não. Ah, porque fulano está reclamando, está me criticando, está zombando de mim, está rindo de mim, estão falando de mim. E daí? Clame mais, querido. O seu negócio é com Deus, o seu negócio não é com as pessoas. Quem vai resolver a sua situação, o seu problema é Deus. Quem vai mudar a sua história de vida é Deus, não é os homens, não é as pessoas que estão à sua volta. As pessoas que estão à sua volta, elas não podem fazer nada por você. Não podem, elas não podem mudar a sua vida. Elas não podem libertar você da cegueira. Elas não podem te curar, elas não podem mudar a sua situação. Então diz aqui no versículo 40, Jesus parou e mandou que trouxesse o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou. O clamor dele, querido, foi tão forte, tão intenso, que Jesus parou. Aquele homem que ninguém dava atenção para ele, que era desprezar, o próprio Deus parou para atendê-lo, querido. Aleluia! Porque Jesus é o Deus encarnado. Deus parou naquele momento para atendê-lo. Aquele que era rejeitado, que os homens não queriam ouvir. Se alguém não quer te ouvir, se alguém não te dá atenção, se alguém não quer parar e conversar com você, querido, conversa com Deus, fala com Deus, clama a Deus, ora a Deus. Ele vai parar para te ouvir. Ele vai parar. Aleluia. Talvez você sinta como Bartimeu sozinho. Alguém sozinho, porque quem quer ser amigo de alguém que é mendigo? Com certeza esse homem não tinha amigo. Ele não tinha amigo. Aleluia. Porque esse homem não tinha nada para oferecer a ninguém. Pelo contrário, ele era um pedinte. Ele ficava ali pedindo ajuda às pessoas. Mas ele, querido, aleluia, tomou uma decisão, uma atitude que mudou a sua vida, mudou a sua história. E é isso que Deus ele quer. Ele espera, querido, ele espera de pessoas que você reaja, que você tome uma decisão, uma atitude, que você ouça o que Deus está falando, que você comece a clamar a Deus, querido. Você começa a clamar, porque Ele vai parar para te ouvir. Ele vai te ouvir. Ele não vai ser indiferente a você, não. Ele não vai te ignorar, te desprezar como as pessoas falam. Não, porque o ser humano ele é assim. Ele dá muito valor ao outro quando o outro tem algo para lhe oferecer. Se a pessoa não tem nada para oferecer, o que acontece? Essa pessoa se torna alguém desprezada, passa a ser humilhada, passa a ser deixada de lado, desvalorizada, porque o ser humano, ele valoriza muito aquilo que a pessoa tem de material, aleluia, de condições para oferecer. E como esse homem não tinha nada, ninguém queria ouvi-lo, ninguém queria parar para dar atenção a ele, mas Deus parou. Deus parou, aleluia. E Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Não somente parou, mas mandou trazer. Falou: tragam a minha presença, tragam a mim, tragam esse cego a mim. Querido, quando alguém vai à presença de Deus, é impossível que a pessoa sair da presença de Deus do mesmo jeito. Se você for à presença de Deus com sinceridade, com fé, com seu coração cheio de esperança, acreditando, querido, clamando a Deus, é impossível
Porque quando Jesus parou e falou, manda trazer. Quando ele falou, manda trazer, porque algo ia acontecer. Quando Jesus não manda chamar ninguém, querido, por um acaso, para poder não fazer nada na vida da pessoa, para dispensar a pessoa de mãos vazias, não. Quando ele chama a pessoa, quando Jesus falou, manda chamar ele, traz ele à minha presença. Aleluia. Oh, aleluia. Jesus já estava ali pronto para poder mudar a vida daquele homem. Já estava pronto quando ele mandou chamar e trazer a presença dele. E tendo ele chegado, Jesus perguntou, o que você quer que eu lhe faça? Porque aquilo que você vai responder a Deus é o que vai determinar a resposta que você vai dar a Deus. Se você entrou por essa porta com o propósito no seu coração de buscar a Deus, se colocar na presença dele, de clamar, de buscar de Deus uma resposta, aquilo que você vai dizer a ele, porque você está na presença dele. Ele falou, aonde estivessem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali ele estaria presente. Então, aquilo que você vai dizer é que vai fazer com que a sua vida mude logo. Você pode entrar e sair daqui do mesmo jeito, mas é o que você vai dizer, o que você vai pedir, é o que você vai falar, é que ele vai ouvir, ele vai ver se você está pedindo porque você verdadeiramente você crê, se há fé no teu coração, porque ele busca isso. Ele busca a pessoa que tem fé, porque ele fala que sem fé é impossível agradá-lo. Você quer agradar a Deus? Então que ele manifesta a fé diante de Deus. Bartimeu, quando ele clamou, quando ele reconheceu que Jesus era o filho de Davi, ele estava o quê? Manifestando a sua fé. Ele estava fazendo uso da sua fé, porque ele estava dizendo, declarando aquilo que verdadeiramente ele acreditava, o que estava em seu coração. E é isso que Deus, querido, ele verifica. Aquilo que está no seu coração, aquilo que você diz. Se aquilo que você diz condiz com aquilo que está no seu coração, e você mostra isso a Deus, que você acredita, que pode ter certeza que vai vir resposta. Pode ter certeza que vai vir resposta. Aleluia.